Então, gente, hoje eu vou falar sobre como nós formamos os nossos hábitos, né? Como os hábitos são formados. É um assunto bem interessante. Você já parou para pensar como é que você formou seus hábitos? Você sabe como é que você formou seus hábitos? E aí, de repente, você tem maus hábitos, né? Você tem hábitos ruins. E aí eu vou te mostrar aqui como que esses hábitos foram formados, ruins, né? E aí você vai usar o mesmo caminho para formar os bons hábitos. Olha que maravilha. Isso daqui, gente, é só aqui, tá? Que você vai ter isso comigo. Essa chave que vai cair aí para abrir esse cadeado aí da sua mentalidade, para que você possa mudar seus pensamentos e ter aí a formação de bons hábitos na sua vida, né? Pode usar isso aí para tudo na sua vida, para melhorar tudo na sua vida, tá bom? Então vamos lá. A primeira engrenagem para mudança de hábito é o pensamento, gente. Essa é a primeira engrenagem para mudança de hábito, é o pensamento. Por que é o pensamento? Porque tudo começa com o pensamento. Tudo começa aqui, ó, na nossa cabeça. Não adianta querer mudar se você não mudar a sua forma de pensar. Você só consegue mudar se os seus pensamentos mudarem também. Porque não adianta você querer uma coisa e pensar outra. Então vamos dar um exemplo aqui, né? No caso aqui eu falo aqui para as pessoas que querem emagrecer, né? É a minha função aqui, é coach de emagrecimento consciente. Então eu tô falando para você que quer perder peso. Vou dar o exemplo aí para você, para a pessoa que quer mudar os hábitos dela de alimentação para poder perder peso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar o seu pensamento, tá bom? Que aí você vai parar de pensar em comidas engordativas, parar de ficar pensando em comer o tempo todo, parar de pensar só em comida, e aí você vai conseguir ter resultado de perda de mudança de alimentação, porque se você fica pensando só em pizza, chocolate, bolo, lasanha, pão, não sei o que, essas coisas que engordam, você vai acabar comendo isso. Porque você só fica pensando nisso, só fica pensando em coisas engordativas, alimentos que engordam, só pensa na coxinha, no refrigerante, no bolo, na pizza, no pastel, no chocolate, só fica pensando nisso. E aí você vai acabar fazendo o quê? De tanto você pensar, você pensa em comida, e aí você sente vontade de comer. Então a segunda engrenagem para a formação de hábito é o sentimento. O sentimento é a segunda engrenagem para a formação de hábito. De tanto você pensar em comida, você sente vontade de comer o tempo todo. Você fica com vontade de comer o tempo todo. Isso é sentimento, é um desejo, é uma vontade. Isso é um sentimento. Então a primeira engrenagem é o pensamento. Você pensou e aí você sente. Pensou é tudo na mesma hora, tá? A partir do momento que você pensou, você já começa a sentir. Essa é a segunda engrenagem. Então você fica pensando em comida, você já quer comer, porque você sente vontade de comer. Então se você fica pensando no chocolate, você vai sentir vontade de comer chocolate. Se você fica pensando na pizza, você vai sentir vontade de comer pizza. Se você fica pensando no bolo, você vai sentir vontade de comer bolo. Então, se você só fica pensando em comida, você vai ficar sentindo vontade de comer o tempo todo. Entendeu? Essa é a segunda engrenagem cerebral para a formação de hábito. E aí a gente vai para a terceira engrenagem cerebral para a formação de hábito, que é o comportamento. Então, o comportamento vem a partir das duas primeiras engrenagens. Primeiro, para você ter o comportamento, primeiro você precisa ter um pensamento, e aí, depois do pensamento, você tem o sentimento, e depois do sentimento, você tem o comportamento. Então, primeiro você pensou no chocolate, aí você sentiu vontade de comer o chocolate, e aí você vai lá e tem um comportamento de ir lá e comer o chocolate. Isso é um comportamento. Você teve o comportamento de ir lá e tomar a atitude de fazer aquilo que você estava pensando e aquilo que você estava sentindo. Você tomou a atitude de ir lá fazer aquilo que você estava pensando e aquilo que você estava sentindo. Então, se você pensou na pizza, você sentiu vontade de comer pizza. E aí você vai lá e come a pizza. Então, as três engrenagens aí aconteceram: pensamento, sentimento, comportamento.
E aí é por isso que você fica com esse comportamento aí, porque você pensa em comida o tempo todo, aí você sente vontade de comer o tempo todo e você vai lá e come o tempo todo. Então você tem um comportamento de comer o tempo todo. Então, aí você formou, né, as 3 engrenagens para formar um mau hábito, né? Mas da mesma forma você pode formar um bom hábito também, tá? Aí a gente vai para a 4ª engrenagem, que é o hábito em si. Para se formar um hábito foi preciso passar por essas 3 engrenagens primeiro. Então, o hábito ele foi formado a partir dessas 3 engrenagens. E o hábito ele é a 4ª engrenagem. Ele é a 4ª engrenagem. Ele só foi formado por causa dessas 3 primeiras. Então, aí vem a questão. Se você fez isso para formar um mau hábito, você pode fazer isso para formar um bom hábito também. Tá ok? Então, ó, aí por que virou hábito? Hábito não é algo que a gente repetiu muitas vezes? Isso aconteceu por isso. Porque de tanto você pensar em comida, e aí você sentir vontade de comer, aí você vai lá e come demais, come muito, porque você não come pouco. Porque você só pensa em comida, sente vontade de comer, e aí você vai lá e come muito, e come várias vezes, não come uma vez só, você come várias vezes. E você não come pouco, você come muito. E aí você repete isso várias vezes, isso se repete hoje, repete amanhã, repete depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de uma semana, um mês, um ano, você repete isso o ano inteiro. E aí você vai formar um mau hábito. Porque você repetiu esse comportamento o ano todo. Você repetiu esse comportamento a semana toda. Você repetiu esse comportamento o mês inteiro. Então, de tanto você repetir esse comportamento, ele virou um hábito. E é assim que se formam os hábitos. Pela repetição. É a repetição que forma o hábito. O hábito só é formado com repetição. Se você não repetir, ele não se forma. Ele não se forma se não houver repetição, tá? Então, o que eu quero aqui com isso? Eu quero que você entenda isso. Primeiro eu te revelei. Tá revelado. Pronto, agora você já sabe. Agora você já tem esse conhecimento. E você tendo esse conhecimento, o que interessa agora é o que você vai fazer com essa informação. O que você vai fazer com esse conhecimento. Agora que você sabe, você não tem mais como fugir. Quando você vê, não tem mais como desver. Não tem como não saber mais isso. Então, o que você vai fazer agora que você já sabe como é que formou seu mau hábito? O que você vai fazer agora que você já sabe como é que formou o mau hábito aí da sua má alimentação? Agora que você já sabe como é que se formou. Você vai continuar tendo esses maus hábitos? Você vai continuar tendo esse comportamento? Ou você quer mudar esse comportamento? Ou você quer mudar os seus hábitos ruins para bons? Você quer mudar? Escreve aí para mim. Vamos ver aí. Minha pergunta para você. Quer mudar seus hábitos ruins para bons? Agora que você já sabe como eles foram formados? Porque é possível, sabia? É muito possível. É muito possível. Muito possível. É isso que eu faço no meu programa de coach de emagrecimento consciente, né, presencial, onde eu tenho as minhas clientes. É isso que eu ensino para as minhas clientes. As técnicas que elas vão usar na vida delas, no dia a dia, em casa, no trabalho, onde for, para elas conseguirem ter mudança de hábito. É isso que eu ensino com o meu acompanhamento de coach de emagrecimento presencial, online, né, à distância, tanto faz. É isso que eu ensino também no meu desafio 30 dias de emagrecimento consciente. Eu ensino técnicas para as minhas clientes usarem para que elas possam ter mudança de atitude, para que elas possam ter mudanças de hábitos, e aí elas conseguem ter resultado, e aí elas têm resultado de emagrecimento, elas têm resultado de perda de medida, elas têm resultado até mesmo em outros campos da vida delas, porque uma coisa liga a outra, nada é sozinho, né? Quando você melhora uma área da sua vida, você melhora todas as outras. Então, porque você fica com a autoestima mais elevada e aí você consegue melhorar também no seu trabalho,
no seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado. Você consegue melhorar também relacionamento na família, pai, mãe, filho, não interessa. Tudo melhora porque você fica bem, porque você se sente bem, você fica plena. Porque você começa a cair a ficha, né? Começa a ficar mais desperta. A minha função aqui é te despertar para a realidade, para que você possa ver as atitudes que você está tendo, se estão coerentes com aquilo que você deseja na sua vida. Você está agindo de acordo com aquilo que você deseja alcançar? Se você não estiver tendo atitudes coerentes com aquilo que você deseja, você não vai conseguir realizar o que você deseja, porque você precisa mudar suas atitudes. Porque se essas atitudes, ações que você tem hoje, te levasse para o lugar que você quer, você já estaria nesse lugar. Se você não está nesse lugar, é porque essas atitudes que você tem hoje não estão te ajudando. Então você precisa mudar elas. Você só consegue mudar de vida quando você muda sua forma de agir. Para mudar a forma de agir, você precisa mudar a forma de sentir. E para mudar a forma de sentir, você precisa mudar a sua forma de pensar. Então, tá vendo como tudo começa no pensamento? Se você fizer o caminho inverso, vai dar no pensamento também, porque ele é o começo. Então, eu como coach, o que eu faço com os meus clientes é isso, é mudar o pensamento delas, para que elas consigam mudar o sentimento, para que elas consigam mudar o comportamento, para que elas consigam mudar de vida para melhor, mais plena, mais confiante, né? Beijo, tchau, tchau!